Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 14. Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Chamo a sua atenção para esse texto, para pensarmos sobre o tema exercício de fé. Exercício de fé, Mateus 14, de 22 a 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Amém. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor encoraje a nossa fé hoje à noite. Que o Senhor fortaleça a nossa fé hoje à noite. E que possamos ser todos, sim, desafiados a exercitá-la, a colocá-la em prática. Todos nós, de certa forma, estamos enfrentando vendavais, tempestades. Para alguns, tais ventos vêm na forma de tentações, outros na forma de ataques diabólicos. Em outros casos, são sentimentos depressivos, saúde ou falta dela, o lar que se desfaz, os filhos que se distanciam. Seja qual for a tempestade hoje à noite, que o Senhor venha ao nosso encontro e que a nossa fé seja no Senhor renovada. Pois essa é a nossa vitória, é o que nos faz vencer o mundo, a nossa fé. Nós oramos pedindo assim em nome de Jesus. Amém. Existe uma cidade na Alemanha chamada Leipzig. E nessa cidade eu li sobre um monumento que foi erigido e dedicado a Johann Wolfgang von Goethe. Goethe, como é conhecido. Quem foi Goethe? Goethe foi um estadista alemão e uma das figuras mais importantes da literatura germânica e do romantismo europeu. Ele escreveu uma obra famosa chamada Fausto. E eu li que nesse monumento existe um traço curioso. A estátua que foi erigida em homenagem a Goethe, e ali você tem a pessoa de Goethe naquela imagem. Não é só o busto, é o corpo inteiro. E a cabeça dele está apontada para a Universidade de Leipzig. Mas seus pés apontam na direção do bar da cidade. Auerbach's Keller, o nome do famoso bar. Então você tem a estátua de Goethe, onde ele olha para a universidade, mas os seus pés, como que dizendo, vamos para o bar. Quando
quando eu li sobre isso, eu fiquei com a seguinte impressão: quem quis comunicar algo, comunicou muito bem, e comunicou sobre nossas lealdades concorrentes. Como assim? Tantas vezes a nossa cabeça sabe do que é certo, a nossa cabeça quer fazer determinada coisa, mas o nosso coração está noutra direção. Nossos desejos, nossas vontades nos levam para um outro caminho. A cabeça quer uma coisa, o coração, guiado pelos pés, quer outra. O que acontece dentro da gente quando a cabeça quer algo e o coração quer outra coisa diferente, distinta, oposta tantas vezes? Acontece uma tempestade dentro de nós. A vida se torna tempestuosa. A verdade é que cada um de nós luta contra lealdades conflitantes. Somos leais a determinadas coisas, justas, certas e verdadeiras, mas também somos leais aos impulsos do nosso coração. A gente professa fé em Jesus, por exemplo, mas a gente se distrai pela atração da natureza pecaminosa, do coração da gente. E se não bastasse um coração inclinado para o mal, existem as pressões das circunstâncias. Então esse vento que sopra de dentro para fora, esse vento que vem de fora para dentro, nos coloca num turbilhão, num tornado, numa tempestade conflitante de desejos. Sinceramente, depois de um tempo caminhando assim, você não se sente exausto ou exausta? Eu me sinto. Tantas vezes, lutando contra essa mistura de sentimentos. A verdade é que poucas pessoas ficam em pé diante desse vendaval. A criança, por exemplo, cresce na igreja, conhece, memoriza versículo bíblico, sabe o que é certo, entra na adolescência, cai na juventude, sabe o caminho que deve andar, conhece, mas de repente parece que as emoções junto com os hormônios vão aflorando de uma forma, e as inclinações maldosas do coração vão dizendo não para tudo aquilo que a sua cabeça, a sua consciência, construída no Evangelho e pelo Evangelho, e aquele conflito. Geralmente é aí que começam os conflitos familiares, pais e filhos. Porque o pai acaba não tendo a sensibilidade para perceber que o que está acontecendo no coração do filho é uma luta, é uma guerra, é uma tempestade. Não são raras as vezes que a gente se sente impotente diante desses vendavais, ou no meio deles. É como se a nossa fé em Deus simplesmente não fosse poderosa o bastante para nos ajudar a resistir às tempestades. Deixa eu te contar uma história. Certa vez, o pastor saiu da igreja, por volta de 11h30 da noite, terminou a reunião da diretoria, e ele ia para casa. História verídica. Ele entra no carro, cruza uma das avenidas principais da cidade, e quando ele cruza a avenida, olha à sua esquerda, ele identifica um senhor da igreja dele. Ele para o carro, porque o senhor estava sentado na guia da calçada, com uma prostituta no colo. O pastor desce o vidro, a prostituta que estava em pé, chega até ele e dá uma cantada nele. E ele diz: não vim atrás de um programa, eu vim atrás dessa ovelha. Fulano, entra no meu carro agora. Quando ele abre a boca para dizer não, o pastor percebe pela voz que ele estava para lá de bêbado. O pastor insiste. Para resumir a história, esse senhor que havia sido criado por um casal de missionários, entra no carro. E no caminho de casa, o pastor conversando com ele, o que era possível, levando em consideração o estado daquele homem, o estado de embriaguez.
levando ele para casa e encorajando ele a não seguir mais por aquele caminho. O pastor sabia que ele lutava contra o alcoolismo. E aí ele começa a chorar, vira para o pastor e diz assim: sabe de uma coisa, pastor? Deus me deu mais tentações do que eu consigo suportar. Deus me deu mais tentações do que eu consigo suportar. O pastor chorou com ele. Porque sem querer justificar o pecado, não tem como se justificar qualquer pecado em qualquer idade, certo? É assim que tantas vezes a gente se sente. Fracos, impotentes, desencorajados, vulneráveis. A cabeça quer uma coisa, mas o coração quer outra. E esses conflitos de lealdades podem nos tornar miseráveis. Espero que não seja o Senhor ligando para mim. Conflitos de lealdades podem nos tornar miseráveis. E a questão é como responder com fé quando as tempestades são fortes o bastante para nos fazer naufragar. Como é que a gente responde? Esse episódio na vida de Pedro nos ensina como. Pedro está nas mãos de Deus. Nós estamos estudando a vida dele e essa é a 5ª mensagem nessa série sobre a vida de Pedro. Deus em Cristo, pelo Espírito, está esculpindo em Pedro o caráter de Jesus. Jesus pegou Simão como pedra bruta, transformou-o em Pedro, entrou no coração dele, foi para a casa dele com ele, passou um dia no trabalho dele com ele, como nós já vimos. Jesus está transformando Simão em Pedro, pedra bruta, em caráter escultural, e isso envolve cada cantinho da nossa vida. Isso envolve cada circunstância, inclusive as tempestades pelas quais nós passamos. Caráter escultural é moldado também pelos vendavais dessas lealdades conflitantes. Sabia disso? Não pense você que Deus trabalha e talha o caráter da gente tão somente quando a gente está no caminho certo ou fazendo as coisas certinhas. Não, não. Deus usa tentações, pressões, nossas próprias quedas, para transformar nosso caráter. Na escola do discipulado, o tema de hoje é exercício de fé. Como é que a gente pode ser vitorioso na nossa caminhada cristã? Como é que a gente pode seguir a Cristo sem nos distrairmos com o mundo, a carne ou o diabo? Como é que a gente pode ser discípulo de Jesus com cabeça e coração, sem sermos abatidos por esses vendavais de tentações e de provações e de inconstâncias da alma da gente? Nesse momento na vida de Pedro, Jesus vai ensiná-lo como enfrentar e como sobreviver tempestades. Porque para ser homem e mulher de caráter escultural, a gente precisa aprender o segredo para suportar os ventos contrários. A gente precisa aprender a exercitar a fé. O caráter do cristão é forjado pelos ventos contrários da vida. E a fé é indispensável para a gente suportar os vendavais sem perder pelo menos 3 coisas. 3 coisas que vendavais, conflitos, tristezas da vida, 3 coisas que ventos contrários tendem a causar em nós. Ventos contrários tendem a nos fazer perder a doçura, tendem a nos fazer a perder a esperança, tendem a nos fazer a perder o amor.
tempestades, ventos contrários constantes sobre nós, tendem a nos tornar amargos, desiludidos e rancorosos. Converse com uma pessoa que passou por alguns problemas, para não dizer muitos problemas na vida, e geralmente você vai identificar na fala de tais pessoas amargura, desilusão, rancor. Por quê? Porque, como eu estou dizendo, quem fica muito tempo exposto aos ventos vai perdendo a doçura, vai perdendo a esperança, vai perdendo o amor. Poucas são as pessoas que aprendem com as tempestades, poucas são as pessoas que se deixam transformar para melhor no meio das tempestades. E essas pessoas que se transformam para melhor são aquelas que aprenderam a exercitar a fé na graça de Deus para nós. Então, antes de nós mergulharmos no texto que lemos, eu quero fazer algumas observações preliminares sobre tempestades a partir desse episódio. Porque o próprio Jesus fez dessa tempestade no mar da Galileia um protótipo das tempestades da vida. Então, 3 observações preliminares. Se você sente o vento no seu rosto, se você sente os ventos contrários jogando você de um lado para o outro, 3 observações iniciais. Primeira, apesar dos discípulos não poderem ver Jesus orando no monte, Jesus não os perdeu de vista. Lembra que Jesus estava no monte orando, depois de ter despedido dos discípulos e dito: olha, vocês vão, atravessem o mar, eu encontrarei vocês. Por enquanto eu vou me despedir da multidão, terminado esse processo, eu vou orar, eu vou para o monte. E o que aconteceu é que a tempestade foi ficando horrível, e eles foram perdendo Jesus de vista. Mas Jesus não os perdeu de vista. Jesus sabia qual era a latitude, qual era a longitude exata do barco. O Senhor não perdeu de vistas as coordenadas geográficas dos discípulos. Olha o que diz o texto que conta essa mesma história lá no Evangelho de Marcos. Marcos 6:47 diz assim: ao anoitecer o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho lá na terra, na outra margem. Verso 48 de Marcos 6 diz: Jesus viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Jesus os viu. Eles não viam Jesus, mas Jesus os via. Irmãos, é possível que você já tenha notado que as tempestades tendem a esconder de nós o rosto de Deus. Nós podemos não conseguir enxergar Deus, mas Deus nos enxerga, e isso é o mais importante. A gente tem que confiar e saber que Ele sempre nos vê remando com dificuldade quando o vento contra nós está soprando. Parece que não, a gente não vê, mas Ele vê. Segunda observação: os discípulos estavam no meio da tempestade por terem sido obedientes às instruções de Jesus. Eles não estavam no meio dessa tempestade, como no caso de Jonas. Jonas caiu numa tempestade, vimos isso hoje cedo, porque ele desobedeceu a Deus. Mas esses discípulos estão no meio de uma tempestade, precisamente porque obedeceram a Jesus. Jesus disse: atravessem o mar, esperem por mim, eu encontrarei com vocês lá. Então eu quero te apresentar uma terceira via hoje à noite, e é isso que torna a vida cristã complicada. A primeira via diz assim: todo sofrimento, toda tempestade é consequência de pecado. Falso, nem toda. Segunda via: toda tempestade, toda tormenta é fruto da ação do diabo na nossa vida. Falso, nem toda. Terceira via:
E a terceira é a que geralmente nós não consideramos quando a gente atravessa uma tempestade. E a terceira via é essa dos discípulos. Estar no meio de uma tempestade porque nós estamos buscando ser fiéis ao que Jesus disse para fazermos. Os discípulos estavam assim porque obedeceram. Olha, Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Eles entraram. E fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco estava a considerável distância, ou seja, os discípulos obedeceram. Só que estavam fustigados pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Nem sempre tempestades significam que a mão de Deus está pesando sobre nós, ou que o diabo está tentando nos destruir. Lembra que eu disse que por isso que a vida cristã é complicada? Como saber se então a tempestade que eu estou atravessando é porque eu estou fazendo a vontade de Deus? Você precisa permanecer na palavra e na presença de Deus. Porque a tempestade vai bater e você vai se lembrar: sim, mas eu só entrei nessa porque eu obedeci o que Jesus mandou. Por exemplo, Paulo estava no centro da vontade de Deus, em Atos capítulo 20, de 22 a 24. O Espírito de Deus compeliu Paulo a ir para Jerusalém, e Paulo diz assim: eu fui sem saber o que me acontecerá ali. Eu só sei em todas as cidades, o Espírito de Deus me avisa que o que me aguarda é prisão, sofrimento. Mas eu não me importo, o que me importa é cumprir o ministério que Deus me deu. Pense você, Deus chamando você para uma obra, Deus enviando você para um trabalho, Deus destacando você para uma outra cidade, para você começar a vida com a sua esposa, recém-casado. Deus envia vocês, só que vocês chegam lá e vocês dão de cara com um barco em tempestade. Mas se você tiver a certeza de que foi Deus quem o comissionou, ou quem enviou você para lá, então existe uma terceira via quando a gente atravessa tempestades. Pode ser sim fruto de estarmos obedecendo à vontade de Deus. Então, não seja rápido para julgar alguém em tempestade. A gente é sempre pronto a julgar as pessoas dizendo: está vendo? Está sofrendo porque pecou. Quando na verdade está sofrendo porque está sendo fiel a Deus. A terceira observação: a causa do medo eventualmente se torna em fonte de conforto e de alegria. Olha o que aconteceu. Eles não reconheceram Jesus. O texto diz em Mateus 14, 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Mas também que jeito de Jesus aparecer, hein? No meio de uma tempestade, andando em alto mar. Existia naqueles dias uma conversa de que demônios andavam sobre águas. E aí os discípulos olham, vê aquilo, e viram Jesus andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, é um demônio. Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Más notícias, situações assustadoras, circunstâncias contrárias, a princípio nos causam medo. Mas se a gente tiver discernimento, persistência, fé, esperança, amor, a gente vai descobrir que essas coisas que a princípio nos assustam, no final, é o caminho de Deus chegando até nós. Porque Cristo se move de formas misteriosas. Cristo se move de formas misteriosas. E a última observação: Cristo chegou na hora certa.
Você já teve a impressão de Deus estar atrasado para agir em seu favor na sua vida? Já ficou com essa sensação? Deus, já passou da hora do Senhor virar essa página na minha existência? Você já teve isso no seu coração? Pedro experimentou o sabor amargo desse sentimento. Ele e os discípulos. Porque Mateus 14, 24 diz que o barco estava a considerável distância da terra. Ou seja, não dava nem para voltar. Sabe naquele momento da vida em que Deus te leva a um ponto que não dá nem para você desistir mais? Eles não tinham como desistir. E eles não podiam parar de remar. Deus tem senso de humor. Se parassem de remar, morriam. Se desistissem, não era opção, porque não tinha como voltar. E aí o texto diz no verso 25 que alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Alta madrugada é a 4ª vigília da noite. Ou seja, era entre 3 e 6 horas da madrugada. Vamos fazer umas contas aqui. Se esses homens entraram no barco por volta das 18 horas, é sinal de que eles estavam, no mínimo, há 8 horas debatendo no mar revolto. Ô irmão, atravessar um rio de canoa com correnteza braba já é difícil. 8 horas no meio de uma tempestade é de deixar qualquer homem louco de medo. Mas eles estavam ali perdendo as esperanças talvez, dizendo, meu Deus, por que Jesus nos mandou nessa? Mas o Senhor sabe a hora exata de chegar para nos socorrer. Jesus sabia que se passasse um pouquinho daquela hora, provavelmente eles não aguentariam mais. Então deixa eu te dizer uma coisa, se está duro para você, é porque Ele sabe que você aguenta um arrochinho a mais, tá bom? É que Ele sabe que você aguenta um ventinho a mais. Porque a hora que Ele souber que você não aguenta, ouça bem, ou Ele vem e te alivia, ou Ele vem e te leva. E se levar é muito melhor. Mas o que a gente não pode fazer é entrar em desespero, porque Cristo chega na hora certa, como Ele chegou para os discípulos. Pois bem, Cristo, Ele pode acalmar uma tempestade, mas geralmente Ele não acalma. Geralmente Ele guia o seu povo através da tempestade, como tantas vezes era o caso. Vocês sabem, talvez não, mas eu fui criado, na maior parte do meu tempo de férias, ou eu ia para o Rio do Peixe, Rio Araguaia, com os tios, por parte de pai, ou eu ia para Caldas Novas, com tios, por parte de mãe. Numa dessas idas para Caldas Novas, criança, numa Brasília, não era amarela, era bege, do vovô Davi. Fomos por essas estradas por dentro, que eu nem me lembro mais o nome que eles inventaram. Aí é uma dessas, não sei se é por Piracanjuba. Eu sei que era uma estrada recente, aparentemente nova naquela época. Eu conheço Caldas Novas da época, Caldas Novas não tinha semáforo, estrada de chão. E aí entramos na Brasília, vovô Davi, magrinho igual ao meu dedo, dirigindo, vovó Frauzinho, da largura desse púlpito, do lado direito. Atrás, mãezinha, Leandro, meu irmão Leonardo, minha tia Eva, acho que eram uns 13 naquela Brasília, porque não é possível. E vai nós nessa estrada de chão e começa a cair água, e era água. E a vovó Frauzina não era nada exagerada. Ela segurava naquele negócio assim, com morrendo de medo, Davi do céu, e gritava, Davi do céu, vai inundar, e a chuva caindo. A tempestade. E a gente, na época, rezando dentro do carro, para Deus parar a chuva. Deus não parou. Mas Ele atravessou a gente. Outra experiência foi com a Cris dirigindo na ponte Golden Gate em São Francisco, no carro do Magal.
neblina de não enxergar um palmo adiante do nariz, o goiano dirigindo na ponte Golden Gate São Francisco, e eu dizendo: Senhor, arranca essa neblina. Naquela época eu já orava, eu não mais rezava. Deus não tirou a tempestade, mas a gente atravessou. Na vida é assim. Na vida, tantas vezes, Deus nos guia em direções onde o barco chacoalha, o vento vem forte, e a gente pede: Deus, tira essa tempestade, e Deus está dizendo: não, você vai atravessá-la. Então aperte os cintos. Pensando nisso, eu quero que você veja comigo 3 flashes da vida de Pedro atravessando essa tempestade. Esses 3 flashes, essa sequência de flashes, nos mostra como Pedro foi exercitando a fé. Primeiro flash: Pedro viu o Cristo na hora da tempestade. Pedro viu o Cristo. Quando se atravessa uma tempestade, a coisa mais importante qual é? Enxergar o Cristo, ver o Cristo, e Pedro viu. O texto diz em Mateus 14, 26, que quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é fantasma. Mas aí Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Verso 28, Senhor, disse Pedro. Todos viram o Cristo, mas Pedro viu melhor. Pedro viu antes de todos. Pedro reconheceu a voz antes de todos. Agora eu quero que você observe comigo o seguinte: de que forma Pedro viu o Cristo? Como é que Jesus estava quando Pedro o viu? Olha o texto de João contando a mesma história, só que no Evangelho de João, João 6,19. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Deixa eu te fazer uma pergunta: por que você acha que Jesus veio andando sobre as águas? Já pensou sobre isso? Por quê? Porque ele gosta de aparecer? Porque ele queria causar medo? Não seria para mostrar que ele tem debaixo de seus pés a tempestade? Não seria para dizer que ele tem controle sobre tudo, sobre todos, inclusive sobre os ventos que nos atormentam? Eu não tenho dúvida, irmãos, de que o que Pedro viu, e a princípio causou nele medo, Pedro viu Jesus sobre as águas e achou que a princípio era um fantasma, mas quando ouve a voz do Senhor, reconhece que é o Mestre, que é o Senhor, e aí quando ele o enxerga sobre as águas, Pedro vê o Cristo onipotente, o Cristo soberano, o Cristo que tem sob seus pés os problemas que nos atormentam. Na hora da dor e da luta, na hora dos ventos, na hora das tentações, na hora do sofrimento, o que a gente mais precisa enxergar é Jesus Cristo, sobre as águas, vitorioso. Pressões, provações, tentações, a ponto de sermos aniquilados pelo sofrimento, a principal necessidade que todos nós temos é de ver, enxergar Jesus, o Cristo onipotente e soberano. Um dos meus grandes heróis, John Owen, puritano inglês, poucos sabem que a última obra que ele escreveu e que só foi publicada pós-morte, foi um livro chamado A Glória de Cristo. Um dos seus livros mais lindos e mais belos, onde de capa a capa o objetivo dele é descrever, é narrar Jesus Cristo glorioso a partir das narrativas do Evangelho, ou dos Evangelhos. E aí ele conta, numa espécie de prefácio que ele deixou pronto para o livro, ele diz assim: escrevi esse livro preparando-me para a morte,
porque eu sei que é questão de pouco tempo e eu vou encarar o meu Cristo. Então eu quis continuar vendo Ele aqui, eu não quis perdê-lo de vistas, porque quando meu olho fechar e lá no céu eles se abrirem, eu quero ver o Cristo que eu aprendi a contemplar aqui na terra. Que coisa linda, irmãos. Jesus vem sobre as águas para nos ensinar que Ele tem caminho sobre a tempestade. Nada o impede de chegar até nós. Ele é soberano, Ele é onipotente. Não perca isso de vista. Segundo flash, Pedro viu uma oportunidade. Se nós estivéssemos naquele barco, provavelmente seríamos como a maioria, ou seja, nós ficaríamos contentes com a chegada de Jesus para nos socorrer. Mas Pedro foi além. Pedro viu uma oportunidade maravilhosa no fato de Jesus vir a ele sobre as águas. O que Pedro faz? Verso 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Apesar de Pedro ser impetuoso, apesar de Pedro sempre responder aos estímulos pelo impulso e não pela reflexão, a gente precisa elogiar Pedro nesse caso. Porque em primeiro lugar, ele não pula na água igual um pato apavorado. Ele não pula e diz, Senhor, é o Senhor, me pega. Não. Senhor, estou aqui. Se é o Senhor aí, me chame. Eu quero ir até o Senhor. Alguém poderia dizer, está vendo? É Pedro querendo aparecer de novo. Você acha que se Pedro tivesse com a motivação errada, Jesus não teria dado uma bronca nele ali? Pedro, pode ficar quieto aí, rapaz, deixa eu chegar primeiro. Lá vem você de novo, você é doido? Mas não é isso. Jesus diz simplesmente, venha. E se Jesus diz venha, é porque Jesus viu no coração de Pedro a motivação correta. Aí eu te pergunto, por que Pedro queria ir ao encontro de Jesus sobre as águas? Essa é a outra pergunta que a gente tem que fazer. A primeira é, por que Cristo veio sobre as águas? E a resposta foi, Ele é soberano e onipotente. A segunda é, por que Pedro quis ir a Jesus sobre as águas? E a resposta é, que Pedro sabia que o lugar mais seguro para se estar é nos braços de Jesus. Pedro queria desfrutar do colo do Senhor, da intimidade na hora da maior provação. Ele não podia esperar, ele queria Jesus desesperadamente. Ele não queria um barco pacificado, ele queria o colo de Jesus. Escute bem isso, porque na vida, muitas vezes o que a gente quer de Deus é um barco pacificado, é uma vida sossegada. E Pedro diz, eu não quero saber de barco, eu não quero barco sossegado, porque ora sossega, ora cai em tempestade de novo. Eu quero o Senhor. Senhor, se é o Senhor, me deixe chegar aí, me chame até o Senhor, porque eu quero a sua presença. Eu não quero barco sossegado. E o cristianismo dos nossos dias tem ensinado as pessoas a buscar Deus para ter barco sossegado. Isso é idolatria. Pedro quer Jesus. O desejo de Pedro é o braço, o colo de Jesus. E Jesus reconhece, Jesus entende, e Jesus simplesmente diz, venha. Então na hora da tempestade, Pedro viu o Cristo onipotente, o Cristo soberano. Em segundo lugar, na hora da tempestade, Pedro viu uma oportunidade de estar mais próximo de Cristo do que nunca. O que você faz das suas tempestades? O que você faz delas? As pessoas se entorpecem.
As pessoas buscam cada vez mais distração, as pessoas buscam cada vez mais ópio, as pessoas buscam cada vez mais barco sossegado. Eu quero um barco sossegado, eu quero uma vida sossegada. E Jesus diz: não, você tem que querer a mim. Olha, e para mim, essa lição de Pedro é uma das mais lindas da Bíblia. Pedro simplesmente diz: Senhor, eu não quero outra coisa, eu quero o Senhor, me chame aí. Terceiro flash, Pedro viu o vento. Pedro viu o vento. Pedro é de barro como a gente. A fé de Pedro não resistiu à rajada constante de vento. E aí ele tira os olhos de Jesus, coloca os olhos no vento e começa a afundar. Olha o que diz o verso 29. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Aí aqui começa a batalha de fé. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Antes de continuar lendo, pense comigo. Por que você acha que ele começou a reparar no vento? Eu acho que eu sei a resposta. Eu acho que é como se Pedro estivesse pensando assim: tá, eu já dei um passo de fé, eu estou indo na direção de Jesus. E já que eu dei um passo de fé, e já que eu estou fazendo tudo certinho agora, naturalmente a tempestade tem que acabar. Não é assim que a gente pensa? Não, já que eu estou tentando, já que eu tenho fé, já que Jesus me chamou, eu estou indo, já que eu estou pisando sobre as águas, por que o vento não para? Por que as coisas não melhoram? E aí nesse momento, quando Jesus não é o foco de Pedro, como vinha sendo até ali, e aí o foco se torna o vento, porque note bem, não é que começou a ventar quando Pedro entrou na água, já estava ventando. Quem me ajudou a enxergar isso foi Martin Lloyd-Jones. Não é que o vento começou quando ele pisou, não, ele pisou e o vento continuou o que vinha sendo. Então a minha pergunta é: por que ele começou a reparar em algo que já estava acontecendo? A explicação para mim só pode ser essa. Ele pensou: pus a fé, estou sobre as águas, que tudo se resolva agora, que tudo entre em calmaria. E aí ele percebe que não fica em calmaria, aí ele diz: com medo, duvidoso, começa a afundar e grita: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Por que Jesus faz isso aqui? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, você começou bem, rapaz. Você não queria barco sossegado, você queria meu colo, eu chamei você. Esquece o vento, Pedro. Olhe para mim, homem de pequena fé. O medo e a dúvida são frutos da falta de fé. E a fé nasce e se nutre de olhos fixos em Jesus. Essa é a lição do texto inteiro. Quem fixa os olhos em Jesus, quem enxerga o Cristo soberano e onipotente sobre as águas, quem enxerga o Cristo como sendo o que nós mais precisamos na vida e não os barcos sossegados, e quem para de olhar para os ventos e continua olhando para Jesus, chega ao destino, persevera até o fim. Mas Pedro viu o vento. Agora o que eu acho lindo no texto é que mesmo quando a gente vacila, mesmo quando a gente tira os olhos de Jesus e coloca no vento, mesmo quando a gente teme, duvida, afunda, mesmo quando a gente tem pouca fé, se a gente fizer um gritinho: Deus, socorro, Ele vem e socorre. Pedro não se afogou, Jesus não deixaria. Ele não fixou os olhos em Cristo por um momento, fixou no vento, afundou, gritou por socorro, e Deus
Deus o ajudou. Pode ser que hoje à noite você tenha já começado a andar sobre águas. Pode ser que você tenha começado a ver vitória na sua vida em Cristo, recomeços, esperança. Pode ser que você já tenha posto os pés sobre as águas, já tenha começado a andar. Então o que eu quero te dizer, não pare de olhar para Jesus. Você vai poder dizer assim: pastor, mas continua ventando. Deixa, esquece o vento, olhe para Jesus, olhe para o Senhor e não para os seus problemas. Não queira que Deus resolva tudo num passe de mágica. E sabe por que Ele não quer resolver tudo num passe de mágica? Porque Ele precisamente deseja que a gente jamais tire os olhos dEle. Seus olhos não têm que estar no casamento. Seus olhos não têm que estar no moço bonito que você ora para aparecer, ou na moça cheirosa que você ora para aparecer. Não. Moça bonita envelhece. Homem cheiroso, não precisa de eu dizer para vocês. Problemas, eles existem. A vida é cruel por causa do pecado. Os nossos olhos não têm que estar nos amigos, os nossos olhos não têm que estar nas circunstâncias, os nossos olhos não têm que estar no nosso coração, não, os nossos olhos têm que estar em Cristo. Então deixe-me fazer 3 aplicações concluindo. Primeira, viva das promessas da palavra de Deus. Se os discípulos tivessem se agarrado ao que Jesus disse no verso 22 de Mateus 14, eles não teriam entrado em desespero. E o que foi que Jesus disse? Jesus disse a eles: entrem no barco, vão adiante de mim para o outro lado, vão adiante de mim para o outro lado, enquanto eu me despeço da multidão. Vão adiante, eu vou encontrá-los lá. Se os discípulos tivessem se agarrado a isso, eles não teriam se desesperado, eles continuariam remando e dizendo: está duro, já são mais de 8 horas, passa um medo no coração, mas o Senhor disse que nos encontraria do outro lado, vamos continuar remando. Outra coisa, Pedro, quando Jesus disse no verso 29 de Mateus 14, Pedro, venha, Jesus não disse: olha, venha se você conseguir, venha se o vento deixar, venha se as ondas se acalmarem. Não, ele simplesmente disse: venha, Pedro, esqueça o vento, venha. Durante as tempestades a gente tem que aprender a viver das promessas da palavra de Deus. O problema é que crente não conhece as promessas, não conhece as escrituras. E aí está o problema. Mas quando a gente conhece o que o Senhor realmente promete nos dar, e a gente se agarra a isso, o barco chacoalha, a gente até dá um nó na barriga, mas a gente segue entristecido, mas alegre. Entristecido porque tem ventos, tem ondas, mas alegres porque a gente sabe que nós vamos chegar do lado de lá. Segunda aplicação, confie na soberania de Deus, porque quando Jesus anda sobre as águas, Ele está dizendo que as águas que nos ameaçam, as águas que ameaçam cobrir nossa cabeça e nos afogar, essas águas estão sob os pés de Jesus. Deus é soberano sobre os bons e os maus momentos da sua vida. Deus às vezes destaca você para momentos maus. Ou você acha que Jesus não sabia dessa tempestade? Ou você acha que Ele ficou lá no monte: oh meu Deus, já que eu mandei esse povo, estou aqui orando, não esperava isso, cuida deles enquanto eu chego lá, oh meu Deus do céu, vou matar esse povo sem querer. Oh meu Deus, Cristo é soberano. E tantas vezes Ele mesmo diz: vai adiante de mim, deixa eu despedir desse povo, deixa eu orar um pouquinho aqui. Mas lá no fundo Ele sabe, tem um ventinho te esperando, você tem que enfrentar esse vento. Confie na soberania de Deus. E por último, fixe seus olhos no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Porque a força dos nossos pés, a força dos nossos pés sobre as águas, sabe de onde ela vem?
não vem dos músculos da perna ou das pernas, vem de olhos fixos em Jesus. Os pés firmes sobre águas, os pés firmes sobre rochas, é resultado de olhos fixos em Jesus. Lembra de Goethe, que nós falamos no início? Olhava para a universidade, mas caminhava para a cervejaria, mostrando para nós que a educação acadêmica não confere força bastante para transformar um indivíduo. Conhecimento, a parte da graça de Jesus, não é capaz de quebrar hábitos destrutivos na vida da gente. A gente precisa de milagres no coração. E sabe como é que Jesus faz milagres no coração da gente? 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com a face descobertas, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Paulo está dizendo, olhos fixos em Jesus, pela palavra de Deus, faz com que o Espírito trabalhe em nós, mudando emoções, sentimentos, desejos, quebrando escravidão. Por isso que Paulo vai dizer que a gente tem que levar a nossa mente cativa à palavra de Deus, segundo os Coríntios 10. Mas assim como no caso de Pedro, nosso maior inimigo não é o vento, gente. Sabia disso? O nosso maior inimigo não é o vento. O nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo não são as circunstâncias. O nosso maior inimigo são nossos olhos. Tire os seus olhos um pouquinho, fração de segundo de Jesus, e você começa a afundar. Repara só um pouquinho no vento, só um pouquinho nas obras satânicas, só um pouquinho nesse mundo desequilibrado em que nós vivemos, só um pouquinho nas manchetes dos jornais, só um pouquinho, tire seus olhos de Jesus e você afunda. Eu fico vendo jovens preparando-se para casar e diz assim, eu tenho que construir a vida primeiro. E aí eu me lembro do Salmo que diz, se o Senhor não edificar a casa, você vai trabalhar duro, deitar tarde, acordar cedo, e não vai ser feliz. É gozado porque, para se construir um bom casamento, a primeira coisa que você tem que fazer, é ter olhos fixos em Jesus Cristo. Para você construir qualquer carreira, você tem que ter os olhos fixos em Jesus Cristo. Por quê? Porque quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, é para a glória dEle. No que você faz de segunda a sexta, no que você faz sábado e domingo, no que você faz de noite ou de dia, não interessa, no que você faz no relacionamento conjugal, no que você faz na criação de filhos, no que você faz na universidade, no trabalho, aonde for, tudo é para a glória de Deus, e se é para a glória dEle, meus olhos têm que estar fixos nele. Tire seus olhos dos seus desejos, do seu futuro, tire seus olhos disso. Tire seus olhos do vento, tire seus olhos das circunstâncias, tire seus olhos das coisas que você cobiça, tire seus olhos desse seu coração inconstante, que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Tire seus olhos disso, coloque seus olhos em Jesus, e você vai conseguir atravessar os mares revoltos da vida. Eu conversava com um piloto de avião, e eu perguntei para ele assim, escuta, por que cai mais avião pequeno do que aqueles aviões grandes comerciais? Os aviões menores são mais mal fabricados? Ele disse, nada disso. Eu falei, mas a gente toda hora vê no jornal, caiu um jatinho não sei das quantas, caiu, é porque ele é mais leve, o vento joga no chão mais fácil. Ele falou, não. Eu falei, mas os números provam, cai mais jatinho pequeno do que avião grande. Sim. Mas pilota-se jatinhos pequenos, mais pilotos inexperientes. E eu falei, você não vai ver um piloto inexperiente, ele falou, pilotando um avião comercial. Aí eu falei, o que você quer dizer com isso? Que o inexperiente é ruim? Ele falou, não,
é que o inexperiente, pilotando o avião pequeno, ele é tentado a não confiar nos instrumentos do avião. Ele duvida do painel de controle. Ele dá mais ouvidos aos seus sentidos do que aos comandos da aeronave. Então sim, o avião menor, ele dá a sensação de balançar mais. E aí, em vez de ele ser guiado pelos controles do avião, ele acha que o sentido dele está falando mais a verdade para ele do que o que a aeronave está dizendo, e aí é onde ele cai e morre. Eu pensei, meu Deus, na vida cristã tantas vezes a gente quer ser mais guiado pelo sentido do que pela palavra. E exercitar a fé não significa você seguir seus sentidos, suas intuições, o que você acha, o que você sente. Ser guiado por Deus é seguir o que a Bíblia diz. Então, hoje à noite eu digo a você, fixe os seus olhos em Jesus e seja salvo. Fixe os seus olhos em Jesus e atravesse as tormentas. Fixe os seus olhos em Jesus e seja transformado. Exercite a sua fé. Feche os seus olhos, por favor. Gaste alguns instantes em oração silenciosa. Onde estão seus olhos hoje à noite? No vento? Talvez seus olhos estejam num fantasma. Talvez seus olhos estejam ainda confusos sobre a forma como Deus está agindo na sua vida. E ouça a voz do Senhor dizendo: eu sou soberano sobre a sua vida. Sou eu. Talvez você começou bem, começou a ver esperança, mas começou a olhar para o vento, está se afundando de novo. Clame agora por socorro. Senhor, me salve disso. Fixe meus olhos no Senhor de novo. Onde estão seus olhos hoje à noite? No futuro? Quais são seus medos? Se você quer saber onde estão seus olhos, avalie seus medos. Quais são seus medos hoje? Agora. Você está com medo de perder essa pessoa? Você está com medo de perder seu trabalho? Você está com medo de perder o quê? Qual é seu medo? Os seus medos revelam onde os seus olhos estão. E o Senhor diz: fixe seus olhos em mim. Seja salvo, fixe seus olhos em mim. Atravesse a tormenta, fixe seus olhos em mim e seja transformado. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos contemple com fé hoje à noite. Que nossos olhos estejam no Senhor, o autor e consumador da fé. Eu quero perguntar se há alguém entre nós que deseja sair daqui com os olhos fixos em Jesus. Talvez você ainda não tenha clamado por misericórdia e salvação e hoje à noite você deseja. Eu vou pedir que você fique em pé. Eu vou orar por você. Alguém assim? Cuja vida precisa da graça de Jesus que salva. Você tem olhado para o vento? Levante-se. Deixe-me orar por você. E você vai dizer: pastor, eu quero olhar para Jesus.